Então, aqui a gente, começando pela carta menor, que é a carta 6, aqui a gente tem a carta 18, a 16 e a 6. A carta 6, ela fala que a gente tem uma base, mas já completou uma etapa do desenvolvimento, quer dizer, eu vim das 5, eu construí uma estrutura, construí uma base. Agora eu quero escolher o melhor caminho, eu quero buscar outras coisas. Eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero buscar outros interesses. Então, a carta 6 é uma carta onde a pessoa está em busca de mais. Então, ela parece muito com a carta 14, porque a 14 ela fala, eu consegui uma estabilidade. Só que na 5, na 6, a estabilidade que ele conquistou é paus, é a base. Eu tenho cama, comida, roupa lavada, certo? Que é a mãe, que está representada aqui do outro lado. Aqui a gente tem a mãe, aqui a gente tem a noiva. Então, ele tem essa estrutura, ele tem a casa, comida, roupa lavada. Mas não é só isso que ele quer mais, ele tem outros interesses. Na carta 14, já a estabilidade não é apenas material, porque o naipe de 7 a 14 é o naipe da mente, e que significa relacionamentos. A mente é aquela que relaciona o espírito com o corpo. Ela é quem faz a intersecção, que está representada na carta da Imperatriz. Então, a estabilidade alcançada na carta 14 é a estabilidade de você não só ter conquistado uma base material, mas também ter conquistado um espaço para atuar na sociedade. Eu conquistei um espaço onde as pessoas me reconhecem pelo que eu faço. Então, quando você consegue ser reconhecido pelaquilo que você faz, você conquistou essa estabilidade que a carta 14 se refere. Agora, na carta 6, você ainda não tem essa estabilidade. Você ainda não tem, não conquistou um espaço onde você se sente completamente à vontade para explorar e desenvolver e usar todas as suas habilidades. Na carta 6, você conquistou a sobrevivência, mas ainda está faltando abrir caminhos para uma realização maior, para o desenvolvimento das capacidades, das habilidades, o afeto, os prazeres. Então, agora a carta 6, ela abre uma porta para isso. Ela fala, não, agora você, como você já conquistou a sobrevivência, então agora você pode pensar em outra coisa. Então, enquanto você não tinha aquela base, você não podia pensar em nada. Você não tinha opção. Mas agora, no momento que você tirou essa carta, o passado já foi, né? Sim, ela aqui está no futuro. Então, fala, você aí tem um processo, você então vai conquistar essa estabilidade, o que permite você abrir caminhos novos, abrir outras possibilidades. Então, a carta 6, ela fala também da abertura de caminhos, às vezes, paralelos. Então, por exemplo, você entrou na faculdade, está estudando para ser advogado, mas, enquanto isso, você tem que trabalhar. Então, você arranja ali um trabalho no banco. Então, aí você está meio dividido. De um lado, você tem o trabalho do banco, que é para garantir a sua sobrevivência. Do outro, você está desenvolvendo a sua carreira. Então, são dois caminhos que você está levando paralelamente e que provavelmente daqui a um pouco vai terminar. Você não vai precisar mais trabalhar no banco a hora que você tiver conquistado a 14, conquistado um espaço que permite você ter as duas coisas, desenvolver a sua carreira, usar os seus dons e suprir a sobrevivência, a manutenção da estrutura também. Então, a carta 6, ela sempre vai falar que a pessoa está dividida e se dividindo em vários setores diferentes.
Lógico que não é só assim, o setor profissional e o afetivo. Às vezes, sim. Às vezes, depois ela ter conquistado uma sobrevivência, aí uma garantia da sobrevivência, aí ela abre caminhos para o lado afetivo, que antes ela estava fechada por não ter opção. Não ter, e às vezes eu não tenho opção, não porque não existem pessoas ao meu redor, mas porque eu estou fechada para enxergar aquilo. Eu coloquei outras prioridades e não estou aberta para ver outras coisas. Então, a carta 6 é essa, são esses caminhos paralelos. Por isso que, às vezes, por exemplo, se o cara tem uma namoradinha não, só uma relação, vamos dizer, sexual com uma mulher, e aquilo nunca mais aconteceu, nunca vai aparecer como uma coisa, uma vida paralela. Mas se um homem ou uma mulher tem um amante, aí sim pode aparecer como a carta 6 mostrando essa vida paralela. Agora, não necessariamente essa carta quer dizer isso. Ela, em princípio, ela fala que você está abrindo e está desenvolvendo várias coisas diferentes, paralelas, e isso está permitindo você ter mais opções na sua vida. Aqui a carta 16, que seria na sequência, ela... na realidade, o primeiro eu vou ler a sequência das cartas mesmo. E depois eu vou fazer a leitura para a pessoa em si. Então, na carta 6, esses vários caminhos que estão se abrindo. Na carta 7, o triunfo, é a carta que fala que você conseguiu reunir todos os instrumentos que você precisava para agora poder colocar o seu carro andando. Então, essa carta fala, as pessoas têm um jogo de ferramentas, você não nasce com um dom só, você nasce com um fecho de dons. E não só os dons são os instrumentos que você tem, mas todo o seu patrimônio. O que é que eu uso? A palavra patrimônio, para mim, significa o conjunto dos dons, do conhecimento adquirido pelos interesses que você teve e que levou você a procurar aquelas informações, o conhecimento que você traz das vidas passadas, que pode ser da sua herança hereditária, o que for, mas as pessoas têm um conhecimento que já nasce com aquilo. E que, em geral, está relativo aos dons que a pessoa tem também. Os interesses que vieram em função das dificuldades e das facilidades que você teve na sua vida também. Então, todo esse conjunto de dons, de saberes, ele é o que compõe a sua caixa de ferramenta. Então, na carta 7, é quando a pessoa está percebendo a caixa de ferramenta que ela tem. Em vários momentos na vida, principalmente a cada 7 anos, você vai lá e acha a sua caixa de ferramenta e coloca mais coisa dentro dela e encontra uma forma de combinar melhor esse conteúdo que está lá dentro. Muitas vezes esse conteúdo estava completamente espalhado. Você aprendeu isso aqui, fez aquilo, aquilo outro, viveu aquilo, aquilo ali, colecionou aquilo, aquilo, aquilo. Quer dizer, um monte de coisas separadas que aparentemente não tinham uma ligação. Quando você pega a carta 7, é naquele momento onde você conseguiu uma junção, uma combinação. Quando você conseguiu combinar, assim, que a gente nunca tem interesse à toa. Os interesses eles estão relacionados com a nossa missão, com as nossas funções, com todas aquelas determinações que a gente programou para a gente. Tanto aquela que vem da blueprint, que vem daquela original, da onde você programou para fazer nessa vida, vamos dizer, o espírito programou, como aquilo que a família colocou na sua cabeça, né? E tudo mais.
Então, a carta 7 é o momento que você consegue combinar esses saberes com os seus dons, com as suas habilidades, e percebe, olha, agora com tudo isso, eu tenho tudo que eu preciso para colocar minha vida para frente. Então, é uma carta, como chama o egípcio, o triunfo, de triunfo. Um momento onde você se sente vitorioso, vitoriosa, de ter conquistado essa combinação de conhecimentos e capacidades que te dá um up, que te dá uma força a mais para o momento que você está vivendo. Agora, ao mesmo tempo, essa carta também simboliza a libertação. Então, você está se libertando de preconceitos que você tinha de você mesmo, de dúvidas que você tinha em relação às suas habilidades, às suas capacidades. Então, a carta 7, ela é uma confirmação das habilidades que você tem, porque a gente só reconhece o valor e a utilidade do nosso conteúdo, do nosso patrimônio, a partir do momento que a gente é reconhecido e identificado fora. Então, por isso, essa carta, quando você, na hora que você se autoafirma, na hora que você recebe um elogio, a hora que você é reconhecido na sua utilidade, nas suas capacidades, isso é quem ajuda você a acreditar em você mesmo e dar valor a todas as suas partes e conseguir, então, fazer essas combinações. Então, a carta 7 é uma autoafirmação que ajuda você a se libertar de preconceitos que você tinha de você mesmo e, com isso, estabelecer combinações que antes você não conseguia, ver mais sentido e mais utilidade no que você faz e, com isso, ter autoconfiança e força para persuadir nos seus objetivos. Então, a carta 7 é todo esse conjunto de coisas. Então, aí, com todo esse conjunto, vai para a carta 8, né? Então, o que é a carta 8? A carta 8 é o rei, eu diria que a carta 1, a 8 e a 15 são reis dos naipes do espírito, da mente e do corpo, nos arcanos maiores. E o que é o rei? O rei é quem determina o sentido, o objetivo do naipe. Então, qual é o objetivo do naipe da mente? É a carta 8. A carta 8, ela fala qual é a sua missão, qual é a sua função. Você nasceu com esse patrimônio, não foi à toa. Foi para realizar a sua tarefa. Sua tarefa é usar esse patrimônio. Porque é através disso é que você vai trazer um engrandecimento do que está ao seu redor. E aí, na balança, né? Assim, o que eu estou assumindo em relação à leitura da simbologia dessas cartas é que eu faço uma leitura esotérica. A simbologia egípcia ela foi interpretada por várias pessoas com um determinado significado. Agora, se você considera o tarô como um instrumento de autoconhecimento para o desenvolvimento do self, né? Para você conhecer mais a si próprio e, com isso, passar a usar melhor esse patrimônio que você tem, todos esses símbolos tomam uma outra forma, um outro significado. Então, vocês vão ouvir de mim falando dos símbolos de uma forma completamente diferente, às vezes, do que vocês vão achar nos livros de simbologia do tarô egípcio ou da mitologia egípcia. Né? Para mim, a balança ela é usada no julgamento do livro dos mortos, onde pergunta, Osíris, você me dá o poder da minha própria alma? Quer dizer, o que é ter poder da própria alma? O poder da própria alma é você poder justamente conhecer, identificar e usar esse patrimônio que você tem. Então, a balança te julga, você
Seguiu? Porque se você não usou o seu patrimônio, você vai ter que usar na próxima vida. Na próxima vida, você vai ter que aprender a usar aquilo. Então, por isso que você vê na terapia de vidas passadas, muitas vidas na sequência, onde a pessoa teve usando determinados dons e parou e bloqueou, e aí teve que retomar em outra vida para poder desenvolver. Então, nós temos dons e características que são pertinentes ao nosso espírito e que a gente, vamos dizer, tem a obrigação e o karma, aí no sentido, o karma de desenvolver. Por que karma? Porque desenvolver as suas habilidades é para começar a identificar. E identificar é um trabalho kármico, porque você vai estar brigando com o meio ambiente, com a família, para poder se autoafirmar. Então, na Carta da Justiça, é isso que vai ser dito. Quer dizer, qual é a sua função genuína? Pare de colocar os outros como prioridade na sua vida. Ninguém é melhor que você. Cada um tem suas qualidades, as suas especialidades, e você só vai ser bom e digno a partir do momento que você colocar as suas habilidades em primeiro plano. Então, essa carta ela chama atenção, coloque a sua realização, o uso das suas potencialidades em primeiro plano. E esse é o trabalho de todo o naipe até a carta 14, aonde a pessoa vai alcançar essa base. Então, é o momento de fazer, vamos fazer justiça, vou fazer justiça a mim mesmo. Quer dizer, eu sempre coloquei os outros como prioridade, agora está na hora de colocar a minha vida, os meus problemas, a minha realização em primeiro plano. Então, aí, para começar, para você poder desenvolver esses objetivos, você precisa descobrir, em primeiro lugar, quais são eles. Então, na carta 9, é o momento de olhar lá para dentro e dizer, bom, eu estou misturado com um monte de coisa que não tem nada a ver comigo, e agora? O que realmente me é de direito? O que é que eu tenho que é especial, que são as minhas características? Então, na carta 9, você vai lá dentro buscar o que é realmente importante para você, o que é valioso, o que você tem de melhor e o que você tem de mais importante para você nesse momento da sua vida. Na carta 10, você vai olhar e ver o que é que a gente tem de oposição àquilo que eu quero fazer. Então, as minhas ideias são inovadoras, são criativas. Eu já me dediquei bastante todas essas coisas que eu estou descobrindo, todo esse patrimônio que eu tenho. Quais são as oposições? O que eu tenho que está me segurando? O que a família dizia, o que a sociedade diz, né? O que é que eu já fiz, já provei, dentro daquilo que eu achava que eu tinha que fazer para merecer ser feliz, para merecer cuidar de mim e colocar os meus objetivos em primeiro plano, o que é a oposição a isso? O que não está me deixando ir à frente? Então, a carta 10 é o momento onde você para ver, eu me dediquei tanto a certas coisas que até agora não se realizaram, o que está me prendendo? Por que eu não estou me permitindo atingir esse objetivo? Então, a carta 10. Na carta 11, a pessoa está olhando qual é o tamanho da minha força, se eu estou vendo as dificuldades, mas eu sei quais são as minhas especialidades, então agora eu vou medir a melhor forma de usar tudo que eu tenho para poder alcançar os meus objetivos e conseguir superar esses impedimentos que o ambiente está me colocando agora. E na carta 12 é a virada, é quando você fala, não, olhando tudo aquilo que eu queria provar
do meu valor, da minha competência para ter merecimento, com a carta 10. Na 12, eu já usei a minha força, persuadi nos meus objetivos e agora eu conquistei. Então, a carta 12, o apostolado, é uma carta de triunfo também, aonde você está falando, eu conquistei, eu atingi os meus objetivos, eu realizei aquilo que me foi pedido, eu paguei, provei, fiz o que eu tinha que fazer. Não devo nada a ninguém. E agora eu mereço me realizar. Então, é uma carta que sempre vem no momento de uma grande virada, onde tudo que era muito importante deixa de ser completamente, para você agora poder ter outros planos, realizar outras coisas que até então você não pôde fazer em função de um objetivo que estava muito sacrificante. Então, a carta 12 fala, fim do sacrifício. Agora você finalizou isso e pode seguir para outros caminhos. Aí a carta 13, ela já vai dizer, bom, se eu acabei uma tarefa, então agora vamos fazer aí uma limpeza geral. Vamos fazer a reciclagem, vamos olhar o que é que eu tenho. Qual é a minha colheita? Então, a carta 13, ela fala de uma colheita, ela fala, agora você está colhendo tudo aquilo que você semeou nos últimos tempos. E agora você quer ver o que é que eu quero replantar, o que eu não quero mais, quais são as sementes que eu tenho no meu armário lá de sementes antigas, o que eu tenho nesse solo que agora eu estou arando, o que eu tenho que eu fiz no passado que eu gostaria de retomar agora, e o que é que eu não quero mais. Então, a carta 13, ela fala de mudança de ambiente, de mudança na forma de se relacionar com as pessoas. É uma carta que fala, eu mudei, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu agora não quero mais estar naquele ambiente onde as pessoas não me aceitam do jeito que eu sou. Eu descobri um ambiente onde as pessoas me aceitam, então eu não preciso me esconder ou não preciso me sentir rejeitada. Então, a carta 13, ela fala de mudanças, onde você está mudando as relações, às vezes até cortando certas relações, mas ela também fala de resgate, de experiências, de pessoas do passado, voltando a fazer atividades que você já fez, voltando para uma cidade que você já morou, voltando, reencontrando amigos, reencontrando pessoas do passado. Então, é uma carta tanto de colheita quanto de cortes e de retomada de coisas importantes do passado que agora você pode estar utilizando. Oba! Bom, depois a gente fala. Essa parte estamos aqui ainda sem nomes. Bom, a carta 14 já fala, como eu já falei, a carta 14, ela fala de um momento onde você conquistou um espaço na sociedade, eu tenho essa posição que me garante uma estabilidade, mas não é só isso que eu quero mais, eu quero agora outros setores que eu não pude fazer com a 12, porque estava me sacrificando, eu consegui, então a 14, ela sempre inclui uma conquista que te dá essa base, essa estabilidade, mas ela traz também essa necessidade de ir além. Agora eu quero equilibrar essa outra parte que não estava incluída no pacote anterior. Mas é um mas, como a carta 7, a carta 14 e a carta 21 falam de uma conquista, do fim de um ciclo, da conquista dessa, nas cartas 7, você conquistou a combinação do seu patrimônio, a carta 14, você conquistou um espaço onde você pode usar o seu patrimônio, e na carta 21, você completou um ciclo, né, uma etapa de 7 anos.
Aí a gente vai para a carta 15, que já é o rei dos arcanos do corpo, e o arcano do corpo significa incorporar a sua alma, o seu espírito, né? Você passar a usar todo esse patrimônio que agora você já conquistou um espaço para fazer. Então, a carta 15 é o momento da ação do Vai o Racha. Ele fala, bom, agora está na hora de você incorporar os seus dons, as suas capacidades e lutar para realizar os seus objetivos. Então, é uma carta de ação, onde você está, de uma certa forma, insatisfeito com a sua vida por não estar fazendo aquilo que você tem as características para fazer. Então, é um momento que você está se sentindo meio injustiçado, falando, eu tenho todas essas capacidades, não estou sendo reconhecido e não estou encontrando espaço para usar tudo que eu tenho. Então, a carta 15 é o momento de vai ou racha, porque é o momento onde você está aceitando o desafio de colocar os seus objetivos, as suas capacidades em primeiro plano e em busca da sua realização. Então, é um momento de ação, mostra a pessoa, às vezes, muito insatisfeita com o que está vivendo e até usando essa insatisfação como mola propulsora aí dessa mudança. Às vezes essa carta vai falar de uma paixão, né? Às vezes a pessoa fala, eu estou apaixonada, tal. Mas essa paixão, na realidade, é a pessoa se apaixonou por ela mesma. Quer dizer, ela veio, está no momento aqui, principalmente às 7, às 11, no momento de conquistas, onde você está se admirando daquilo que você é, se orgulhando daquilo que você é. Então, você está apaixonada pela força que você tem, pela força da persuasão, pela força das conquistas que você está fazendo. Então, às vezes, isso a gente não aceita muito, de que a vitória é nossa, e encontra alguém para colocar a vitória nele. Quer dizer, ele é o motivo dessa minha euforia. Mas não, a euforia está vindo de dentro. Você está apaixonada por você mesma, por agora ter toda essa força e a confiança de usar o que você tem de melhor e colocar em primeiro plano aquilo que você considera o melhor para você. Então, a carta 15 é esse momento de você estar na ação, agindo. E se você age, você quebra estruturas antigas. Então, a carta na sequência é a fragilidade, que fala, bom, para você poder realizar os seus objetivos, aquela estrutura antiga não serve mais. Quer dizer, dentro da casca do ovo, você não muda nada, né? Você está num mundinho que é a galinha ainda. Então, essa carta 16, eu vejo muito assim, o pintinho quebrando a casca do ovo. Eu não dependo mais daquela estrutura antiga. E essa estrutura, ela pode ser física, um trabalho, como ela pode ser psicológica. Então, uma pessoa tinha um sistema de pensamento, valores, que não permitiam com que ela fizesse isso ou aquilo, medos que faziam com que ela se protegesse, e então não tinha coragem de agir. Então, na carta 16, é uma carta que ela fala, olha, agora eu me sinto confiante o suficiente para me libertar dessas dependências, dessa bengala, eu não quero mais essa bengala. E inclui se libertar de alguém que está também independente de você. Então, eu não dependo de nada de ninguém, não quero ninguém dependente de mim também. Então, aí, tanto pode falar de pessoas, da ruptura de dependências, de você sentir confiante o suficiente para dizer, eu não dependo dessa pessoa mais, como, às vezes, de um trabalho, uma estrutura, ou, às vezes, simplesmente de ideias que estavam bloqueando o seu desenvolvimento.
Então, essa carta, às vezes, é aquele mal que vem para bem. Às vezes, no momento, a pessoa foi despedida. Aí, ela, no momento, ela se sente fragilizada. Mas o fato dela ter sido despedida deu chance dela procurar um outro trabalho mais adequado e ser melhor valorizada. Então, com isso, foi um mal, mas que, de uma certa forma, tirou ela da zona de conforto e fez ela, ao contrário de ficar numa situação pior, fez ela melhorar, porque aí ela foi em busca daquilo que ela gosta realmente. Então, a 16 não necessariamente vai ser ruim, ao contrário, é uma carta que fala, você não depende mais daquilo que você achava que você estava dependente, né? Então, é uma carta também de liberdade. Aí já vem a 17, e a 17 ela fala, bom, eu agora estou olhando em volta e vendo que tudo tem o tempo certo para acontecer. Não adianta eu querer que as coisas aconteçam mais rápido do que é possível, né? Eu posso até engravidar hoje, mas o nenê só vai nascer daqui 9 meses. Então, a natureza tem o seu tempo. Então, essa carta, ela fala da pessoa estar numa expectativa grande de algo que está para vir, que está para acontecer. Agora, ela coloca a pessoa numa, vamos se dizer, meio em suspenso. A sensação é meio de estar em suspenso, na expectativa de algo que você ainda não sabe quando e como vai ser, quando acontecer. Mas nesse momento é um momento assim de uma consciência, de uma abertura, de uma extensão da sua consciência, aonde parece que você sobe numa montanha e consegue enxergar o seu passado e também o seu futuro, aonde você consegue enxergar as coisas de uma forma muito mais abrangente e que te abre a visão. Então, a sensação também é de você ter vivido assim numa salinha e achava que aquela salinha era o mundo, e de repente vem alguém, abre as janelas e abre a porta, e aí você vê que o mundo é muito maior ao seu redor. Mas ainda com certo medo, dizendo, bom, mas é muito grande, eu não sei direito, o que é que eu vou fazer com esse terreno enorme? Então, a sensação ainda está meio perdida. E uma sensação de, bom, mas agora também eu estou enxergando melhor as coisas, passado, presente e futuro, e estou vendo que muito das coisas que eu fiz se combinam muito bem, muito mais do que eu imaginava. Então, a sensação de estar encontrando o trilho da sua vida, onde você vê, olha, eu vim daqui, e é aqui que eu estou, e é para lá que eu vou, e eu estou no caminho certo, agora, olhando de cima, é que eu estou vendo que é o que eu podia fazer. Então, tem uma certa tranquilidade de ver que o futuro está garantido por tudo aquilo que já foi feito, né? Então, é uma carta de expectativa. Muitas vezes ela vem quando você está esperando alguma coisa, por exemplo, uma gravidez, ou um concurso que você sabe, você já passou, mas ainda não foi chamado, uma viagem, uma mudança para outro país, que você está na expectativa de ganhar uma bolsa para fazer, quer dizer, todas essas coisas que você sabe que você vai, mas que nem sempre vai ser já. Você tem que esperar um pouquinho e por isso sua vida está meio em suspenso. A carta 18, o crepúsculo ou a lua, ela já fala, bom, além da natureza ter um tempo, ainda existe a realidade, tem muitas facetas.
você enxerga as coisas de uma forma, só que as coisas podem ser diferentes, né? Pode ter outras coisas aí acontecendo que você não estava vendo, não estava percebendo, como você mesmo. Então, o momento que você fala, olha, eu estou enxergando e estou percebendo que muitas vezes eu não fui aquilo que eu queria ser. Eu acabei optando para ser o que as pessoas queriam que eu fosse, porque achava que assim eu ia ser melhor aceita, porque eu achava que assim as pessoas não iam me rejeitar. Então, é o momento que você percebe o quanto você vem escondendo aquilo que você realmente é, e percebe que as pessoas também fazem isso, né? E aí dá aquela dúvida, aqueles medos. Então, é uma carta que você, de uma certa forma, está meio com medo, falando, mas, por outro lado, fazendo um balanço geral, você está vendo, olha, todas as vezes que eu consegui ser eu mesma, todas as vezes que eu consegui usar minhas capacidades, mostrar o meu jeito de ser, eu fui bem-sucedida. Então, eu não preciso temer. Agora, quando eu tentei ser o que eu não sou, aí nunca deu certo. Então, tá fácil. Eu vou ser quem eu sou e, né, não interessa os comentários daqueles que estão ao redor. Então, a carta 18, ela tem um lado de resgatar a autoconfiança a todo custo, dizendo, não, se os outros, se eu tenho certos defeitos, os outros também têm, e eu não vou me abster por causa disso. Então, a carta 18, muitas vezes é um momento um pouco confuso, onde a pessoa está muito desconfiada, falando, poxa, mas eu não sou muito assim, será que não tem um outro ambiente onde eu possa ser mais eu mesma? Mas, por outro lado, embora tenha essa confusão, tem uma certeza muito grande de eu não quero esconder mais quem eu sou, eu não preciso fazer isso, agora eu quero mostrar tudo o que eu sou, do meu jeito, e não interessa se vão gostar ou não, porque essa sou eu e ponto final. Então, tem essa satisfação, esse prazer de assumir quem você é. Quantas vezes eu fui o que eu queria ser? Quantas vezes eu fui o que os outros queriam que eu fosse? Né? E, no fim, quando eu fui eu mesma, eu dei mais certo. Aí, a carta 19, a inspiração, ou o sol, já fala, bom, você colocou como objetivo encontrar suas capacidades. Na 9, você encontrou. Aí você viu quais são os obstáculos de poder realizar os seus objetivos na 10 e se libertou deles. Você passou, então, a usar suas capacidades com toda a sua força. Na carta 11, você está usando as suas capacidades. E assim você conseguiu se libertar de todos os impedimentos. Conseguiu fazer essa colheita, né? Conseguiu essa base. Então, agora você aceitou o desafio de se libertar de todas as amarras, analisando o momento melhor da 17, para colocar em cena quem você é. Aí, então, você conseguiu se realizar. Como resultado, você conseguiu se relacionar com as pessoas e as situações que precisam de você, onde você se sente muito útil, você está podendo se dar e ter a gratificação pelaquilo que você está fazendo. Então, a carta 19 é aquela que fala, bom, aí você está agindo de acordo com os seus objetivos, de acordo com os seus dons, usando seu patrimônio, sendo útil, e com isso você tem um presente, você tem a gratificação pelaquilo que você está fazendo. Aí, na 20, a gente tem aí a preparação já para finalizar o ciclo.
Então, eu conquistei, realizei a minha tarefa, agora eu vou para a próxima tarefa. Agora eu vou reunir toda a experiência que eu tive, tanto a experiência passada quanto a experiência dos últimos 7 anos, para me reformatar. Agora eu vou engrandecer o meu espírito, resumindo tudo aquilo que eu já fui, para moldar uma nova pessoa, uma nova visão do meu sentido de vida, agora crescido, agora expandido. Então, na carta 20, é um momento de reflexão, onde a pessoa está ali derretendo tudo o que fez, o que viveu, para agora moldar essa nova forma, para poder renascer, para poder iniciar um novo ciclo. Então, a carta 20, ela é bem normal que ela venha junto da carta 21 e da carta 22, onde ela fala, bom, agora eu vou moldar um novo ser, porque eu mudei e eu quero que minha vida mude também. E aí, na carta 22, realizando a mudança, a transição de um setênio para o outro. Então, na carta 20 é uma carta demorada, onde a pessoa está ali no processo de digestão de tudo aquilo que ela foi, para poder renascer, né? Aqui a gente vê a múmia e o Ba trazendo e levando a vida, quer dizer, é o momento da transição de uma vida para outra. Na carta 21, a gente já fala, eu mudei muito, eu não sou mais a pessoa que eu fui há 7 anos atrás, mas eu também não sou a pessoa que eu fui há 1 ano atrás. Parece que passou um furacão, tirou tudo do lugar, mas agora eu estou com uma consciência mais ampla de quem eu sou e de quais são os meus objetivos e do que é que eu estou vivendo. Então, é uma carta que mostra uma expansão da consciência, onde a consciência está te tomando e dizendo, olha, veja só, veja tudo que você conquistou, veja tudo que você é, veja até o que está ao seu redor. Está na hora de realizar mudanças na sua vida, que possam incorporar essa pessoa, essa consciência mais expandida. Então, a carta 21, ela também tem um pouco da ansiedade da carta 17, onde a pessoa sente, assim, meio num compasso de espera, porque ela sente, eu mudei, mas a minha vida ainda não mudou. Então, é o tempo de tomar consciência até mudar a atitude, que às vezes demora um tempo, você já tem consciência daquilo, só que às vezes você ainda não conseguiu mudar a situação completamente. Então, é também esperando uma mudança. E na carta 22 eu mudei e agora eu não quero nada do passado, estou rompendo com tudo que eu fiz para poder iniciar um novo ciclo com a carta 1. Mas na carta 22 é o momento da transição entre um ciclo e outro. Bom, então aqui foi uma visão geral dos arcanos maiores, principalmente a partir do 12, que a gente parou na semana passada.